Shalom de Al-Shamashi, amados irmãos e Aldim, e a todos que estão me ouvindo. Amados, hoje quero falar de algo muito importante que foi esquecido pelo povo do Criador com a dispensação dos tempos. Na verdade, foi esquecido porque foi ocultado de todas as nações. Vou falar sobre a importância de invocar os nomes sagrados. Isso tem ardido em meu coração, amados, não somente como um ensinamento, bem mais que isso, mas como uma identidade espiritual. Não estamos tratando, amado, de títulos pagãos, títulos genéricos como Deus, Senhor, mas do nome que o Criador Altíssimo revelou e que foi apagado e ocultado, mas agora está sendo revelado e restaurado nesses últimos dias. Invocar o nome sagrado é carregar o selo da aliança e a marca da noiva fiel. Então eu separei aqui, amados, alguns tópicos para vermos nas Escrituras. O primeiro é: o nome é revelação eterna. Está escrito em Êxodo 3,15. Este é o meu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração a geração. O nome, amados, que foi tirado das Escrituras, Iod Revavirê, transliterado Ial, não é título, é um memorial eterno. Porque o verdadeiro nome do Criador representa o próprio Criador. Amados, se o próprio Abba se apresentou ali a Moshe, através do seu nome, quem somos nós para substituí-lo? Então, podemos perceber que o nome foi retirado, ocultado por propósitos humanos, para que a salvação não chegasse a nós, gentios, para que a salvação não chegasse ao povo do Criador. O segundo tópico é: o nome invocado liberta e salva. Está escrito em Joel 2,32, diz assim: todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. E essa salvação, amados, não é somente a salvação do Sheol, não é somente a salvação para o reino, mas também para a salvação do dia a dia, nos dias de hoje, de todas as aflições diárias que nos sobrevier. Quando um pensamento mal vier, podemos invocar Yau, Yau, num sintoma ou enfermidade, Yau, Yau, num perigo ou risco de morte, Yau, Yau. É o nome, amados, que devemos invocar, Yau, Yau. Aleluia, louvado seja Yahweh. Em Atos 4,12 diz: nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui nesse verso está falando do nome do nosso Salvador, Yahusha. O nome do Filho é Yahusha, que carrega em si o nome do Pai. Yahusha, Yahweh salva, ou Ial é a salvação. Somente ao invocar Yahusha encontramos salvação. Aleluia! Podemos ver que invocar o nome verdadeiro não é apenas um som, mas a identidade da fé, da emuná, que nos liga ao Altíssimo. Aleluia, louvado seja Yahweh. O terceiro tópico que quero falar hoje é o nome como selo profético. Em Apocalipse 14:1 diz: com ele estavam os 144.000, que tinham em suas testas o nome do Pai e do Filho. Vemos, amados, que na testa, aqui nesse texto, está se referindo ao entendimento dos eleitos. No entendimento dos eleitos, não tem outros nomes que não sejam os verdadeiros nomes do Pai e do Filho.
Aleluia, louvado seja Yahweh. Não tem trindade, porque trindade não é nome. Não tem Deus, Senhor, porque isso são títulos pagãos, títulos genéricos. Tem um nome que está acima de todo nome. De todo nome que se possa mencionar. Yahweh e Yahusha. Eu gosto muito de Oséias 2,16, que diz: naquele dia, assegura Yahweh, tu me chamarás meu marido, e não me dirás mais Baal, meu Senhor. Eis que eu mesmo tirarei dos teus lábios os nomes dos Balaíns. Seus nomes não serão mais invocados. Então, amados, o próprio Criador tira dos nossos lábios os nomes de Balins. Os nomes que não são o seu nome, que não é o seu nome, os nomes que foram dados a ele sem a permissão dele. Aleluia, louvado seja Yahweh. Então o nome é o selo dos fiéis, é o selo daqueles que foram predestinados, chamados para restaurar o nome do Pai, Yahweh, e o nome do Filho, Yahusha. Este é o nosso propósito, a restauração dos seus nomes. Malaquias 3,16 diz: um memorial foi escrito diante dele, para os que o temem a Yahweh e se lembram do seu nome. Nós, os chamados para essa era, devemos nos lembrar todos os dias do nome do nosso Pai. E nos lembramos, amados, quando o invocamos. Yahweh, Yahusha, Yahweh, Yahusha. O nome, amados, é a diferença entre os fiéis e a Babilônia espiritual. Aleluia, louvado seja Yahweh. Louvado seja Yahweh, porque Ele abriu os olhos do nosso entendimento. Hoje somos selados com o seu verdadeiro nome e o verdadeiro nome de Yahshua Mashiach. O quarto tópico, amados, que quero falar é o nome como fonte de intimidade. Em Salmo 91, 14 e 15, diz assim: porquanto ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele. Nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Aleluia! Por quê, amados? Porque conhece o nome do Criador, será livrado, será protegido. Aleluia, louvado seja Yahweh. Amados, quando não conhecemos uma pessoa, nos dirigimos a ela como? Como Senhor, Senhora, moça, moça, são tantos nomes, mas quando conhecemos alguém, o chamamos pelo seu nome, não é verdade? Dizemos assim: Maria, Messia, Robson, não é mesmo? E já pensou se eu chamasse as pessoas que eu tenho intimidade por outro nome? Será que elas iriam me atender ou me entender? Então, amados, a intimidade é revelada quando chamamos o nosso Pai Celestial pelo seu nome. O seu precioso nome que Ele mesmo nos deu. Aleluia, louvado seja Yahweh. Quero também mencionar aqui em Jeremias 29, 12, que diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Aqui podemos ver 3 situações. Podemos ver, amados, que invocar e orar andam juntos. Não é somente orar, mas invocar o nome na mesma intensidade que oramos. Temos que também invocar. E aqui as Escrituras nos mostram essa ordem correta. A ordem é clara. Primeiro invoca, depois ora. Mostrando, amados, que a oração verdadeira, ela começa pelo nome sagrado. A oração verdadeira começa quando chamamos o Pai para perto. Yahweh, oh Yahweh. E Ele, amados, Ele nos dá uma promessa que é condicional. Ele diz: e eu vos ouvirei. Aleluia.
Amados, Yahweh se compromete em ouvir quando seu nome é invocado. Ele nos ouve quando o invocamos. Aleluia. Invoque-o. Invoque-o em todo o tempo, na mesma intensidade que você ora. Orar sem invocar fica incompleto. Quando invocamos, nós trazemos a presença. Orar é o quê? Conversar na presença do Eterno. Aleluia, louvado seja Yahweh. O nome, amados, é a chave que abre a porta da oração. E Yahshua é o quê? O caminho pelo qual essa oração sobe ao Pai. Yahshua é o nosso intercessor. Aleluia. Vamos falar agora sobre a unidade dos que invocam o nome. O apóstolo Shaul diz assim: Shaul, convocado para ser apóstolo de Yahshua Mashiach, pela vontade de Yahweh, e o irmão Sóstenes. A igreja de Yahweh, que está em Corinto, aos santificados em Yahshua Mashiach e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Salvador Yahshua Mashiach, deles e nosso. 1 Coríntios 1:1. Então aqui Shaul, ele está nos mostrando, amado, que a verdadeira igreja não é definida por placas ou por qualquer tipo de denominação, mas aqui ele nos mostra uma marca. A igreja dos que invocam o nome do Pai em Yahshua Mashiach. Aleluia, louvado seja Yahweh. A noiva, amados, está unida pelo nome e não por tradições humanas. É o nome que se une ao corpo do Mashiach. É o nome que nos une, melhor dizendo, ao corpo do Mashiach. As placas dividem o corpo, mas o nome nos une ao cabeça, que é Yahshua Mashiach. Chegou o tempo, amados, de invocarmos o nome de Yahweh, restaurando a intimidade que foi perdida. Chegou o tempo, amado, de assumirmos a nossa identidade, de selados com o nome de Yahweh e Yahshua. Invocar o nome é carregar a marca dos que não se dobram à Babilônia, dos que saíram do engano do espírito de Jezabel. Aleluia, louvado seja Yahweh. E para concluirmos, amados, quero lembrá-los de Enos. E como que ele fez, reflete em nós hoje. O título do verso de Gênesis 4:25 diz assim: Sete, o outro filho de Adão e Eva. Podemos ler aqui: novamente Adão teve relações com sua esposa e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, exclamando: Yahweh me concedeu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a invocar o nome de Yahweh. Aleluia, louvado seja Yahweh. Em Gênesis 4 diz isso. Então, mas aqui nós vemos que Enos foi o primeiro homem a invocar o nome sagrado publicamente. Sabemos que após a morte de Abel da descendência de Caim ter se afastado, Yahweh, o Criador, levantou Sete como a continuação da linhagem justa. Foi nesse tempo, amados, que Enos, filho de Sete, que os homens começaram publicamente a invocar e a proclamar o nome de Yahweh. Isso nos mostra que não foi Adão nem Abel que marcaram esse início público da invocação ao nome sagrado, mas sim a geração de Sete, Enos. Percebemos nisso, amados, que o invocar o nome surge ligado à restauração, ao recomeço da humanidade após a queda do homem.
Trazendo isso para os nossos dias, amados, a igreja caiu, a igreja apostatou da fé, se assentando com os imperadores e aceitando todos os seus dogmas. E hoje estamos vivendo nesse tempo de restauração. Estamos vivendo o cumprimento do que está escrito em Isaías, Ishaial 52:6. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Estamos nesse tempo em que o povo do Criador sabe o seu nome, proclama o seu nome e invoca o seu nome de forma íntima nas suas orações, de forma comunitária, reunidos como igreja, de forma pública, anunciando às nações o nome sagrado. Assim como no tempo de Enos houve o retorno ao nome, também hoje os selados e escolhidos estão restaurando a invocação do nome de Yahweh e Yahusha, preparando o caminho para o reinado de Yahushua Mashiach. Ou melhor, assim como o primeiro homem ligado ao início da invocação do nome de Yahweh foi Enos, neto de Adão, filho de Sete, assim também o filho varão, gerado em Yahushua Mashiach, está restaurando a invocação aos nomes sagrados. Aleluia, louvado seja Yahweh. E aqui eu termino, amados, com essa certeza de que de Gênesis e Apocalipse vemos a mesma linha que Yahweh conduziu seu povo fiel. Porque o propósito de Yahweh é que o seu nome fosse conhecido de geração em geração. E nós estamos vivendo o seu plano perfeito. O povo fiel, amado, sempre foi marcado por invocar o nome de Yahweh. Assim como Enos se levantou em sua geração, nós, o filho varão, fomos levantados hoje para proclamar diante do mundo: Yahweh é o nosso Criador e Yahusha é o nosso Salvador, o Mashiach. Aleluia, louvado seja Yahweh. Vamos orar, amados. Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh soberano, Yahweh amado, Yahweh magnífico. Nós te exaltamos, Pai, na beleza da tua santidade. Te agradecemos, Pai, por nos revelar o teu nome, Ode Revavirê, porque o teu nome está no nosso entendimento. Gratidão, Pai, porque tu tiraste das nossas bocas os nomes de Balaíns. Gratidão, Pai, por ter nos revelado o nome de Yahushua Mashiach, Ode Revavishinhai, está no nosso entendimento. Gratidão, Pai, por essa rica oportunidade de falar do teu nome, Yahweh dos Exércitos. Em nome de Yahushua Mashiach, Pai, nós te agradecemos. Abençoa, Pai, toda a igreja, todo o corpo do Mashiach, que possamos ser fortalecidos a invocar o teu nome todos os dias, que possamos ser fortalecidos a proclamar e anunciar o teu nome a todas as nações. Em nome de Yahushua Mashiach, Pai, continua recebendo toda a honra, todo o louvor, porque somente a ti pertence. Em nome de Yahushua, te pedimos e te agradecemos, em nome de Yahushua Mashiach. Assim seja, gratidão, amados, e até a próxima. Louvado seja Yahweh.